Seja bem-vindo à primeira aula do curso de português da Brasil Paralelo. Para que serve a gramática? Ela se trata apenas de um conjunto de regrinhas? Quais são os efeitos práticos de se dominar a linguagem de maneira consciente? A aula que você está prestes a assistir vai esclarecer esses assuntos. Liberamos esse conteúdo de graça, pois entendemos a importância de conhecer a fundo o nosso próprio idioma. Atenção! Essa aula é apenas uma parte de um conteúdo completo de formação da Brasil Paralelo, ministrado pela professora Lara Brenner. Se você gosta do assunto e quer aprender ainda mais conosco, saiba que acabamos de mandar um cupom especial para o seu e-mail. Com ele você poderá aproveitar esse e todo o conteúdo da nossa plataforma com uma condição exclusiva, 20% de desconto. Hoje já temos mais de 50 cursos disponíveis sobre os mais diversos temas: história, filosofia, política, arte e muitos outros. Todos reunidos nesse espaço que chamamos de núcleo de formação. O núcleo foi feito para pessoas que querem recuperar o tempo perdido devido à péssima educação na escola. Sabemos do longo período de descaso com a educação brasileira e acreditamos que só existe um jeito de vermos mudança no curto prazo: agir por conta própria. Por isso convidamos grandes professores da nossa confiança para desvendar as maiores perguntas da humanidade. Garantimos que não há nada igual em toda a internet. Ao assinar o núcleo, você ainda recebe mais de 300 horas de entrevistas com grandes personalidades, as versões estendidas das nossas produções originais, materiais extras para estudo e mais. Se após adquirir o plano você não gostar dos cursos e materiais disponíveis, basta nos enviar um e-mail num prazo de 7 dias que devolveremos integralmente o seu dinheiro. Aproveite a primeira aula do nosso curso de português. Reforçando, o desconto de 20% é exclusivo para essa página. Aproveite essa condição e torne-se aluno do núcleo de formação. Nós contamos com você, uma boa aula e até breve. Olá, meu nome é Lara Brenner, sou professora de língua portuguesa, fundadora do Expressando Direito, curso prático de português jurídico, no qual eu trabalho com o meu pai, professor Mário Vasconcelos. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso curso de gramática normativa da língua portuguesa aqui da Brasil Paralelo. Quero explicar aqui a você como funciona o nosso curso e convidar você a participar do nosso curso, entrar nessa nossa jornada de língua portuguesa. Antes de falar o que é o curso e como ele vai funcionar, eu gostaria de dizer o que não é o curso. O curso não é um amontoado de regrinhas aleatórias e arbitrárias que eu vou simplesmente jogar para você e falar: se vire aí com isso. Não é esse o objetivo do curso de jeito nenhum. Meu objetivo aqui é que você entenda efetivamente na vida real qual é a funcionalidade, qual é a importância, qual é o poder expressivo de dominar as regras, de se dominar ali a norma padrão. Todo o nosso estudo vai ser conduzido de maneira contextualizada por meio da literatura escrita em língua portuguesa, para que você consiga enxergar o que está acontecendo ali na teoria e trazer isso para a prática efetivamente, né? Isso, claro, vai acabar aumentando muito o seu potencial expressivo, seu potencial de compreensão e de escrita também. Quais são os ganhos, né? O que eu ganho fazendo este curso? Para que eu fale isso, quais são os ganhos, é fundamental que eu diga que a gramática é a base do trivium. O que é o trivium? São as 3 artes liberais responsáveis ali, ligadas diretamente ao verbo, então ligadas à palavra, que são a gramática, a retórica e a lógica. São essas 3 artes liberais que compõem o trivium. Juntas, essas 3 artes liberais se juntam ao quadrivium, que são as artes ligadas aos números, e compõem as 7 artes liberais. Só que dentro do trivium, gramática, retórica e lógica, a base, sem dúvida nenhuma, é a gramática. Então, a gramática são as ferramentas de que você necessita para que você possa decidir, e possa fazer isso de maneira consciente, decidir como melhor construir este pensamento. E este como fazer a melhor construção, como polir ali o pensamento da forma mais palatável, mais interessante possível, essa é a retórica. E o pensar, de fato, o ato de realmente pensar, é a lógica. Só que para que eu possa trabalhar com a retórica e para que eu possa trabalhar com a lógica, para que eu possa bem pensar,
Eu preciso ter as ferramentas fundamentais. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo operar sem que eu domine as ferramentas basilares para que isso aconteça. Essas ferramentas basilares são a gramática. Então, quando eu falo para você que eu vou entregar a você essas ferramentas, você vai conseguir organizar muito melhor o seu próprio pensamento a partir do momento em que você tiver este domínio tão consciente da linguagem. Entender a gramática é dominar a linguagem de maneira consciente, é saber o nome das estruturas, é saber como elas funcionam, como elas se conectam. A partir do momento em que você consegue entender melhor os seus pensamentos do ponto de vista estrutural, do ponto de vista linguístico, você consegue também articular melhor estes pensamentos, tanto oralmente como por meio da escrita. E consegue, além disso, compreender melhor os pensamentos dos outros. Quantas vezes você já não pegou uma leitura aí mais clássica, uma leitura mais profunda ao longo da sua vida de estudos, e achou aquilo muito difícil, achou aquilo pouco acessível, ou muitas vezes percebeu que conseguiu pegar ali o espírito, mas talvez alguma coisa tenha ficado a desejar em termos de compreensão. O objetivo da gramática aqui é justamente fazer com que a sua compreensão se dê num nível mais profundo. Porque muitas vezes o autor escolhe suas palavras com um porquê. Sempre, os bons autores sempre fazem suas escolhas linguísticas com motivações muito claras. E se eu não detiver as ferramentas suficientes para apreender essas motivações, às vezes eu deixo passar a parte da essência. Então, às vezes eu até pego ali o todo, qual é a mensagem que aquele autor quis passar, mas um fragmento da essência, um fragmento ali, um pormenor eu posso deixar passar por falta de domínio efetivo da linguagem. Então, o que o bom domínio da gramática nos traz, né? O refinamento do pensamento, refinamento da capacidade expressiva, da capacidade cognitiva de leitura, não apenas de textos, mas de leitura de mundo. Porque a leitura de mundo, a linguagem é a ferramenta que eu utilizo para traduzir o mundo em palavras para dentro do meu pensamento. Quanto mais afiadas essas palavras estiverem, quanto mais domínio eu tiver sobre elas, melhor pode ser esse processo, melhor certamente será este processo. E para quem é este curso? A quem ele se destina? A jovens que estejam vendo a matéria na escola, estejam estudando gramática na escola, mas que estejam em busca de uma interpretação, de uma perspectiva mais visceral do idioma. Então, para jovens que realmente queiram se aprofundar, queiram entender aquilo de maneira mais profunda, os porquês, quais são as motivações, e não apenas aquele conjunto de regras meio vomitadas assim para o vestibular. Não, aqui a coisa é realmente mais visceral. Para adultos que já tenham tentado estudar gramática normativa anteriormente e que às vezes não tenham entendido, tenham se perdido ali no meio do caminho ou não tenham concluído os estudos por alguma razão, aqui nós vamos construir passo a passo, você vai ver que é como se fosse assim, uma casa. Nós vamos começar ali tijolo por tijolo, construindo conhecimento, nós vamos começar de o que é gramática. É claro que a partir do momento em que você detém essa habilidade que tem se tornado cada vez mais rara, que é o domínio da norma padrão, o domínio da gramática normativa, você passa muito mais credibilidade naquilo que você fala. Nós sabemos que é tudo uma junção de forma e conteúdo. Quando você tem este conteúdo, mas na hora de expressá-lo, você não consegue colocá-lo da melhor forma possível, talvez você não consiga vender o seu peixe da maneira como ele merece ser vendido. Então aqui, quando você tem esses instrumentos na sua mão, você realmente consegue se impor mais sobre a vida, obter mais destaque no mercado de trabalho e passar mais credibilidade para as pessoas, imprimir mais credibilidade à sua própria mensagem. Como será a nossa jornada? Então aqui, questões mais objetivas. Nós teremos aulas semanais, então uma vez por semana nós vamos liberar uma aula. Todas as aulas são acompanhadas de material escrito. Como este material vai ser entregue para você? Toda semana você vai pegar o arquivo da apostila com o acréscimo do material daquela aula. Então você vai ter um arquivo ali, sei lá, suponhamos que nós estejamos lá na aula de pronomes, por exemplo, já haja 20 e tantas páginas de material. Você vai ter o arquivo ali com 20 e poucas páginas e vai ter o arquivo só do material daquela aula, porque talvez você esteja imprimindo ali semanalmente, né? Então você vai ter essas duas possibilidades de arquivo. Uma vez a cada módulo, nós vamos liberar uma bateria de exercícios. Então, depois que nós estudarmos aí algumas classes gramaticais, vem um bocado de exercícios para que você possa sedimentar o conhecimento.
É claro que durante este processo eu preciso contar com a sua autorresponsabilidade. Eu preciso que você faça a leitura do material semanal. O material traz mais exemplos do que aqueles que eu vou dar em aula, né, durante as nossas gravações. Então, o material é realmente uma forma de você consolidar o saber, consolidar o conhecimento. Será um grande prazer caminhar com você aí ao longo do nosso passeio pela língua portuguesa. Tenho certeza de que esse será um caminho fascinante. Espero você! Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Meu nome é Lara Brenner, sou professora de língua portuguesa e vou acompanhar você aí ao longo das próximas semanas, durante as quais nós vamos falar sobre língua portuguesa. Vamos aí fazer um passeio pela língua portuguesa. Olha, ao longo dos 6 anos, durante os quais eu dei aula, né? Eu venho dando aula aí por 6 anos, muitas aulas. Eu percebo que eu percebi e ainda percebo, que as pessoas costumam olhar para a língua portuguesa como uma coisa muito chata. O pessoal geralmente tem ranço, né, desse estudo, se lembra do estudo durante a infância, durante a adolescência, achando aquilo uma parte muito chata. E geralmente está diretamente atrelada ao fato de que o estudo, muitas vezes durante a infância e a adolescência, o estudo da gramática normativa, é feito de maneira dissociada da prática. Então, as pessoas estudam, entendem a nomenclatura, isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida, sabe? Coloca toda aquela nomenclatura e ela sai de lá e não sabe pra quê, né? Pra que eu aprendi isso aqui? Não aprendi pra nada. É como se você estudasse ali uma organela ou então, sei lá, uma célula e soubesse tudo sobre aquela célula e de repente se perguntasse, meu Deus, eu não sei nem em que parte do corpo esse tipo de célula fica, eu não sei nem para que essa célula serve, como ela funciona dentro da dinâmica do corpo, né? Então a gente acaba conhecendo muito o micro, mas sem entender de fato no macro qual é a funcionalidade daquilo. Então, qual que é o objetivo dessa nossa primeira aula? Nada do nosso curso vai ser assim, tá? Nada do nosso curso vai ser o estudo do micro despropositado e desligado do macro. Realmente, eu gostaria muito de que você terminasse o curso entendendo onde está cada parte do estudo dentro da gramática normativa de maneira geral e por que isso é útil para a sua vida. Esse é meu grande objetivo aqui com esse curso. E é justamente pensando nisso que eu decidi fazer essa aula de apresentação, uma aula inicial, uma aula introdutória, na qual nós vamos trazer aí alguns conhecimentos prévios e vou apresentar a você alguns materiais de pesquisa. Então, quero estudar língua portuguesa, beleza, mas qual gramática eu compro? Como eu estudo? Quais dicionários eu vejo? Como eu descubro se uma palavra existe ou não existe? Como eu descubro a grafia ou a pronúncia de uma palavra? Afinal de contas, o que é gramática? Em que se divide a gramática? Porque de nada adianta eu chegar para você, por exemplo, e falar, olha, hoje nós vamos estudar adjetivo. Você não tem ideia de onde está o adjetivo dentro da gramática. Então, esta aula introdutória vai ser uma aula aprofundada nesse sentido de trazer conceitos iniciais, vai ser um sobrevoo pelos conceitos que você precisa dominar antes de nós realmente começarmos ali a desbravar essa mata. Nós vamos sobrevoar a mata primeiro e depois nós vamos começar a desbravar, mas você já vai saber que caminho você está seguindo, para onde você está indo e principalmente por que você está indo. Conhecimentos, então, fundamentais para nós. Primeiro deles, nosso curso se chama Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, ok. Mas que raios é gramática, né? O que é gramática, afinal de contas? O que significa essa palavra de fato? Essa palavra é de origem grega, vem de grama, que significa letra. Então, originalmente, gramática significava a arte de ler e escrever. Porque é por meio da letra que você consegue efetivamente ler e escrever. Então, originalmente era a arte de ler e escrever, era um conceito até mais poético. Hoje, esse conceito é um pouco mais técnico, ele evoluiu e significa sistematização dos fatos da língua. Então, existem as ocorrências linguísticas, os falares, os diversos escreveres, e existe a sistematização, a organização, a compreensão destes fatos dentro de caixinhas, digamos assim. Só que quando nós falamos em sistematização dos fatos da língua, isso pode ser feito de diversas maneiras. Por isso nós não falamos em gramática, pura e simplesmente, mas nós falamos em gramáticas. Porque depende de qual é o viés analítico ali, depende de para qual tipo de fenômeno você está olhando. Por exemplo, como assim, né? A gramática dita histórica.
Para que serve a gramática histórica? Como o próprio nome diz, para fazer uma comparação histórica. Então, ela promove para nós uma análise diacrônica, uma análise que passa através do tempo, que perpassa o tempo. Eu pego, por exemplo, a gramática que nós usamos hoje, um escritor contemporâneo usa hoje num livro, e comparo essa gramática com a gramática de Camões, por exemplo. É evidente que existe uma imensa diferença entre a maneira como Camões usava a gramática e a maneira como o escritor contemporâneo usa. Diferença de várias ordens, de léxico, ou seja, as palavras usadas são palavras muitas vezes diferentes, ainda é a mesma língua, evidentemente, é a língua portuguesa, mas existem muitas palavras que caíram em desuso ou que surgiram aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos, são usadas hoje e não eram usadas em outros tempos. Então, nós vamos analisar o léxico, essas palavras, vamos analisar as estruturas e vamos tecer ali comparações entre essas gramáticas, a gramática de hoje e a gramática de ontem. É uma análise, portanto, diacrônica, né? Diacronia significa através do tempo. Esse dia significa através e o cronos do tempo. Isso é um cotejo diacrônico, é então a gramática histórica. Essa é uma das perspectivas da gramática, uma das utilidades. Mas você pode ter, por exemplo, a chamada gramática comparativa. O objetivo dela é outro. Ela vai pegar línguas que geralmente são do mesmo tronco. Então, línguas neolatinas, língua portuguesa, língua francesa, italiana, língua romena, e vai tecer comparações entre essas gramáticas hoje. Quais são as diferenças de uso da língua portuguesa para a língua italiana, por exemplo? Olha, isso é o que a gente chama de gramática comparativa, como o próprio nome diz. Ela entende, lembra que gramática é sistematização dos fatos da língua. Ela entende a sistematização dos fatos da língua nos diferentes idiomas. Ótimo. Nós temos ainda, por exemplo, a gramática descritiva, chamada de gramática sincrônica. Ou seja, é aquela gramática relativa ao tempo atual, ela está em sincronia, né? Tá no nosso tempo presente. O que faz a gramática sincrônica ou a gramática descritiva? Sem nenhum juízo de valor, sem classificar como certo ou errado, ela registra as ocorrências linguísticas, ela registra os fatos da língua. Então, por exemplo, um estudioso da gramática sincrônica vai perceber que existe uma forte tendência entre os falantes, menos letrados, digamos, de trocar o L pelo R. Então, em vez de falar problema, por exemplo, falar problema. Ali, o gramático descritivo vai fazer o registro disso, pronto, isso é gramática descritiva. Vai perceber, por exemplo, o estudioso que existe uma forte tendência de substituir o pronome pessoal do caso reto eu pelo pronome mim para que se funcione ali como sujeito. Por exemplo, ele deu o café para mim beber. Ele deu o café para mim beber, tá vendo? A gente sabe que isso está em desacordo com a norma padrão. Eu sei que você sabe que isso não está certo dentro da gramática normativa, mas é um fato linguístico. E a gramática sincrônica simplesmente registra esse fato. A gramática sincrônica vai constatar, por exemplo, que os indivíduos tendem, todos os indivíduos praticamente, a substituir a preposição a pela preposição em junto ao verbo chegar no dia a dia, na fala informal do cotidiano. Então, olha, eu cheguei no escritório, eu cheguei no apartamento, eu cheguei na sala. Em vez de falar eu cheguei ao escritório, ao apartamento, isso é um fenômeno de regência, é o uso dessa preposição. O gramático sincrônico vai simplesmente registrar, olha, existe essa tendência muito forte de usar o verbo chegar com a preposição em vez de se usar aí a preposição a. É isso, simplesmente uma gramática dita descritiva. E aqui, nós começamos realmente a nos encaminhar para a parte que mais nos interessa. Quando existem gramáticos dispostos a analisar o funcionamento, a dinâmica de uso de autores ditos cultos, ou seja, autores que trabalham com a língua no seu aspecto modelar, no seu ápice de expressividade, no seu ápice de beleza, no seu ápice de produtividade, quando a língua está sendo mais frutífera, esses autores são tidos como bons autores, são tidos como autores cultos, são pessoas realmente letradas, estudiosas do idioma que produzem daquele jeito. E aí, o gramático começa a perceber fenômenos que, neste grupo de bons autores, neste grupo de autores cultos, se repetem. Então a preposição que estes autores usam junto ao verbo chegar é a preposição a. Eu cheguei à sala, eu cheguei ao banheiro, eu cheguei ao escritório, por exemplo.
E aí aquele gramático normativo, que está analisando aquele grupo de autores cultos, faz ali o registro daquele fenômeno. É daí que surge a gramática normativa de um idioma. É daí que surge a norma padrão. Então, o que é a norma padrão? É o registro feito por pessoas muito estudiosas, muito capacitadas, que são os gramáticos, o registro dos fenômenos linguísticos perpetrados, existentes, na verdade, pelos bons autores, pelos autores cultos que realmente exploram a língua na sua máxima potencialidade. E aí, neste momento, você deve estar se perguntando, né? Mas como isso não vira a casa da mãe Joana, né? Como que a gente não... mas esse autor diz tal coisa, então vou colocar isso como uma regra. Este autor diz tal coisa, fez tal uso da língua, vou colocar isso como regra. E a resposta que eu te dou é, não é assim, não funciona assim. A gramática é eminentemente conservadora. Os gramáticos são conservadores na sua análise da própria gramática, portanto, a gramática normativa de uma língua é eminentemente conservadora. Ela só vai registrar aquilo como um fato modelar da língua, digno de ser efetivamente seguido, digno de nota, de registro para a posteridade, digamos assim, quando aquele fenômeno for reiteradamente usado ao longo do tempo por bons autores. Aí significa que ele se calcificou, ele se sedimentou na nossa língua por bons autores. E aí ele passa ali a fazer parte do registro culto da língua. É por isso que a língua passa por mudanças, mesmo a norma padrão. Hoje, determinados usos podem ser tidos como errados, mas com o passar do tempo, de tanto eles serem empregados, de tanto eles serem repetidos por autores que detêm o bom domínio da norma, o bom domínio da gramática, digamos assim, ele vai acabar sendo tomado como certo posteriormente. Então, a língua não é a mesma língua de Camões. Inclusive, esse é um ponto que já foi martelado por excelentes escritores, como Machado de Assis. Machado de Assis falava, não há dúvida que as línguas aumentam e alteram com o tempo os usos, as necessidades, os costumes. Então, as línguas se aumentam e alteram, as línguas mudam. E basta que nós olhemos para os Lusíadas para que nós percebamos como ela muda. Ela muda a ponto tal de muitas vezes nós, muitos anos aí depois, né, de Camões, olharmos para a obra dele e eventualmente não a entendermos, embora se trate da mesma língua. É por isso que você já deve ter ouvido falar que a língua é um organismo vivo. Ela de fato é um organismo vivo, porque nós somos vivos. E quem cria a língua somos nós, quem maneja a língua somos nós. Nós não servimos à língua. A língua está aqui para servir às nossas necessidades, aos nossos anseios, à nossa necessidade de comunicação. Então, realmente, ela precisa passar por mudanças porque os próprios indivíduos mudam. Isso é um fato. Para nós fecharmos, então, o conceito de gramática, eu trago aqui o conceito, as palavras do nosso grande professor Evanildo Bechara. O que diz o professor Evanildo Bechara? Olha só. Cabe à gramática normativa, que é uma das disciplinas com finalidade pedagógica, elencar os fatos recomendados como modelares da exemplaridade idiomática para serem utilizados em circunstâncias especiais do convívio social. Por que ele está dizendo isso? Porque a partir do momento em que você detém o conceito da gramática normativa, você deve saber quando empregá-lo. Não é sempre que o fato modelar da língua, que a gramática normativa é bem-vindo. Se você está, por exemplo, num boteco com alguém, tomando uma cerveja com alguém, contando ali as agruras da sua vida, olha, ali naquele momento é pouco provável que a gramática normativa, no auge do seu esplendor, seja bem-vinda. Então, ali é uma linguagem muito mais próxima das suas necessidades afetivas. Portanto, é justamente isso que o professor Evanildo Bechara está falando. A gramática normativa é modelar, ela serve para casos especiais, né, do convívio social. E ele continua. A gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever, segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos. Então, é aí um trabalho conjunto dessas pessoas que dominam, que se debruçam sobre o estudo da língua portuguesa de forma profunda e como eles tiram daquilo ali os fatos realmente modelares. Como se divide formalmente a gramática normativa? Por exemplo, trazendo isso para a nossa vida prática, né? Eu pego um conceito como oração subordinada adverbial e eu pego um conceito como preposição.
Onde está isso? Qual é a diferença? Onde que eles se encaixam? E aqui que entra a tripartição, a divisão da gramática normativa para fins de estudo. É claro que não existe ali, essas coisas não existem na vida prática, eu não consigo tocar isso, é só uma classificação, uma divisão para fins pedagógicos mesmo. Então ela se divide em 3 grandes áreas: a fonética, a morfologia e a sintaxe. Existe uma diferença entre fonética e fonologia, eu vou até comentar aqui, mas a nomenclatura gramatical brasileira registrou como fonética, não como fonologia. O que é a fonética? É aquele campo que estuda os fonemas ou os sons que formam as palavras. Estudam também sua correta pronúncia, que é a chamada ortoépia, sua correta grafia, que é a chamada ortografia, e a correta acentuação, ou seja, a correta prosódia. Então, é aqui na fonética que nós vamos entender como se produzem os sons de fato. Olha, como que o meu aparelho auditivo consegue apreender um som, como que aquele som é entendido pelo meu aparelho, como que eu produzo um som, se a consoante é bilabial, se é lábio-dental, se aquele som é aberto, se é A, se é A, se é O, por exemplo, se aquele som é maior, se ele é menor, se ele é mais forte, mais fraco, se ele é tônico, se ele é átono. Então, esse estudo profundo do som é feito pela fonética. Inclusive, a fonética é tão ampla que ela estuda até mesmo balbucios. Então, balbucios, não estou formando uma palavra propriamente, tipo um bebê, por exemplo. A fonética se debruça sobre aquele estudo, sobre a formação dos sons, como aquilo acontece. Dentro da fonética, num campo um pouco mais restrito, existe a chamada fonologia. O que é a fonologia? É a codificação dos fonemas. Então, a partir do momento em que você estuda os fonemas em si, lembrando que fonemas são a menor unidade do som. Então, se eu pego, por exemplo, A é um fonema, menor unidade do som. Se eu pego, por exemplo, computador, olha, isso é uma palavra inteira, ela é formada de vários pequenos sons. K, tá vendo? P, U, T, A, tá vendo? Cada um desses pequenos sons aí é o que a gente chama de fonema. Então, a fonologia se debruça sobre a codificação, sobre o estudo destes fonemas. Então, ele é um campo um pouco mais restrito que a fonética, porque a fonética estuda todos os sons. Mas, curiosamente, existe até um debate aí nisso, mas que não vale a pena nós entrarmos aqui, a nomenclatura gramatical brasileira registrou, daqui a pouco nós vamos falar sobre a nomenclatura gramatical brasileira, para você entender direitinho o que ela é, do que ela trata, mas ela registrou para nós formalmente fonética. Então, primeiro campo nosso de estudo é a fonética. Neste nosso curso, nós não vamos nos debruçar tanto sobre a fonética, nós não vamos falar tanto sobre ela, porque na vida a gente precisa escolher as batalhas, né? E o curso teria bem umas 100 horas se nós fôssemos explorar todos os aspectos normativos, tudo que a gramática tem a oferecer. E como essa questão de pronúncia é um pouco menos usada no nosso cotidiano, na nossa vida prática, ela é um pouco menos perceptível do que, por exemplo, as classes gramaticais, ela é um pouco menos evidente, nós não vamos falar dela com tanta ênfase. Mas é claro que vários ensinamentos de fonética serão pulverizados ao longo do nosso curso, os mais importantes, aqueles cuja necessidade aparece ali diariamente, né, para você, esses realmente serão comentados, mas de maneira pulverizada. Nós não vamos abrir um tópico propriamente para falar sobre isso. O segundo grande grupo dentro da gramática normativa é a morfologia. O que é morfologia? Olha, morfo significa forma, logia significa estudo. Então, a morfologia nada mais é do que o estudo da forma das palavras. É como se agora nós pegássemos as palavras e mergulhássemos ali dentro para entender precisamente como se dá a sua construção. Se eu pego, por exemplo, uma palavra como garoto, palavra aí prosaica, garoto, eu vou perceber, por exemplo, que este O está designando o gênero da palavra. Tanto é que eu posso ter a forma feminina, garota. Então, eu vou dizer que este O é uma desinência de gênero. O O, tá vendo que eu estou estudando só o O dentro daquela palavra? Estou entendendo a forma daquela palavra, como ela se forma, como é a dinâmica dela. Se eu coloco essa palavra no plural, já vira garotos. Então eu pego este S e entendo que este S é uma desinência de plural, por exemplo, né? Tá ajudando a gente a construir ali o plural daquela palavra. O garote, por sua vez, vai ser o que nós chamamos de radical. É aquela parte que guarda a alma da palavra e que produz, inclusive, palavras cognatas, palavras que dividem a mesma alma. Por exemplo, garotada, garotinho e assim por diante. Então, este garote guarda ali a alma da palavra.
Este estudo é o que nós chamamos de morfologia, é uma parte da morfologia, porque a morfologia se ocupa justamente desse tipo de coisa. Ela vai classificar cada uma das palavras, então é aqui que entram as classes gramaticais, são 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Nós vamos fazer aí um passeio por todas essas classes gramaticais que pertencem à morfologia, ao estudo da morfologia, porque morfologia nada mais é do que o estudo da forma das palavras, como se dá, portanto, essa formação, as flexões das palavras, sua classificação, isso que eu acabei de comentar. E o terceiro grande grupo, aí dentro do estudo da gramática normativa, se chama sintaxe. O que é a sintaxe? Olha, nós estamos indo do menor para o maior, não sei se você percebeu. Nós saímos ali dos fonemas, falamos de fonologia, aí nós fomos para as palavras, né? Já é uma coisa mais complexa, uma soma de fonemas ali formando uma palavra, como acontece a forma, a classificação daquela palavra. E agora nós já vamos para estruturas mais complexas, nós já vamos para a sintaxe. Qual é o objetivo da sintaxe? É estudar o emprego das classes gramaticais e suas funções, bem como as relações de regência, concordância e colocação que elas mantêm entre si na estrutura da oração e nas relações entre orações. Você vai ver que a base de uma oração, mais para frente nós vamos falar isso, é o verbo. Então, tudo ali gira em torno do verbo. E as orações estabelecem relações entre si. E dentro das próprias orações, existem termos, que nós chamamos de termos da oração, que conversam entre si. Alguns mandam, por exemplo, outros obedecem. A essa relação nós chamamos de regência. Então, se eu digo, por exemplo, comi feijão, frase muito simples, comi feijão. Você tem um verbo, que é o verbo comer, que está pedindo a existência de um objeto, né? De um complemento, que no caso é a palavra feijão. Então, um manda, que é o comer, e o outro obedece, que é o feijão. Porque o feijão só existe porque o verbo comeu, pediu neste caso. Essas relações de subordinação são profundamente estudadas dentro da análise sintática. Vamos estudar também a relação de colocação das palavras, onde alocar melhor essas palavras. Por exemplo, os adjuntos adverbiais, por via de regra, aparecem ao final da oração. Eles podem ser deslocados? Podem ser deslocados. Mas aí nós vamos ver, por exemplo, que esse deslocamento por via de regra, embora nem sempre, nós vamos estudar esses casos específicos, mas por via de regra esse deslocamento é marcado por vírgula. Então é fundamental que você entenda como acontece a dinâmica entre essas partes, entre esses trechos da oração, que são chamados termos da oração, para que você saiba efetivamente dominar isso, para que você entenda aí a tessitura do nosso idioma. Vamos trabalhar aqui também as relações de concordância. Então, é dentro da sintaxe que nós vamos falar de concordância verbal, de concordância nominal. Afinal de contas, o que significa sintaxe? Olha, sin significa harmonia. Tassen significa ordenar, arrumar. Então, significa ordenação em harmonia, dentro de uma estrutura maior que é a oração. A análise sintática, portanto, vai ser a coroação do nosso estudo de gramática, que é a parte mais complexa. Só que, geralmente, as pessoas querem começar o estudo por ali. A pessoa chega e fala assim, eu quero entender crase, por exemplo. Olha, mas para que nós entendamos de fato a colocação do acento grave, do acento indicativo de crase, nós precisamos saber, por exemplo, o que é uma preposição. Nós precisamos entender o que é um artigo. Nós precisamos entender as relações regenciais entre os termos da oração para perceber quando essa preposição e este artigo se unem. Então, quando a pessoa chega com uma dúvida lá em cima, uma dúvida que está coroando, né, que faz parte da coroação da gramática, eu penso, meu Deus, é fundamental que nós construamos juntos aí, passo a passo, todo o conhecimento anterior necessário para que quando essa explicação seja apresentada, você efetivamente entenda e não só decore. Esse é um dos grandes objetivos deste curso, que nós façamos este caminho, que nós percorramos aí este caminho de maneira consciente, construindo como se fosse assim uma casinha de Lego, sabe? A gente vai colocando peça a peça, construindo o raciocínio devagar, para que ao final, quando você olha o todo, você entenda não só o todo, você apreenda não só o todo, mas cada parte que forma esse todo e por que aquela parte está naquele devido lugar. Segunda pergunta, a qual é fundamental que nós respondamos para que você realmente entre no curso sabendo do que se trata, né? Sabendo entender ali, absorver o que de melhor pode sair do curso. Por que estudar gramática? Olha, já entendi o que é gramática, já sei quais são as divisões da gramática, mas por que raios eu preciso estudar gramática?
Há um livro muito bom, formidável, escrito numa linguagem claríssima, uma linguagem muito limpa, pela irmã Miriam Joseph, chamado O Trivium. E lá neste livro, O Trivium, a irmã Miriam Joseph dá para nós o seguinte conceito de gramática. Ela fala que gramática é a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar o pensamento. Então, a arte de inventar símbolos e combinar estes símbolos ali na sua imaginação. Então, você pega estes símbolos, combina estes símbolos com a sua imaginação para a produção do melhor pensamento. Para que isso aconteça da melhor forma possível, a gramática não vem sozinha. Ela vem junto com o estudo da retórica e junto com o estudo da lógica. Estas três artes juntas são chamadas de o trivium. Geralmente o trivium caminha, o estudo do trivium caminha, ele, pelo menos é percebido pela maioria das pessoas, ao lado do quadrivium, né? E o quadrivium são as ciências que são mais destinadas aos números. Elas realmente não vão ser abordadas aqui. Então nós vamos trabalhar o trivium, que são a gramática, a retórica e a lógica. Por que essas três ciências, esses três estudos, trabalham de maneira tão coesa, como se fosse um só organismo? Porque um é complementar do outro. Então, quando eu tenho a gramática, eu tenho as ferramentas necessárias, eu domino as ferramentas para criar a melhor escultura possível. A melhor forma de fazer isso, a melhor forma de combinar esses elementos com vigor, com clareza, com coerência, com coesão, quando eu parto para esta parte do estudo de como melhor combinar isso, como me expressar da melhor forma possível, eu estou no campo da retórica. Agora, a partir do momento em que eu preciso ter algo a dizer, eu preciso ter formulado um bom pensamento de maneira dialética, eu preciso ter polido o que eu quero dizer, eu estou trabalhando no campo da lógica, porque a lógica é justamente isso, é a arte de pensar. Só que veja você, como bem diz o escritor Karl Kraus, que o professor Rodrigo Gurgel até sempre gosta de retomar, ele sempre fala isso, que a linguagem é a carne do pensamento. Então, de nada adianta eu achar que eu produzirei bons pensamentos, pensamentos lógicos, claros, coesos, coerentes, se eu não dominar o instrumento básico para a produção desse pensamento, que é a linguagem. É como querer construir uma casa imensa, construir um castelo e não ter os tijolos. É como se eu não tivesse ali o mínimo, né? O mínimo necessário para que haja a construção de uma casa. Eu realmente preciso eu preciso ter o mínimo das ferramentas ali. E é claro que quanto mais ferramentas você tem, quanto mais afiadas essas ferramentas estão e quanto mais habituado você está com relação ao manejo dessas ferramentas, mais polido será seu pensamento. Muitas vezes a gente acha que o ato de pensar é algo muito simples, né? Não, pensar é normal, todo mundo pensa o tempo inteiro. Bom, isso é verdade. Mas qual é o grau de profundidade deste pensamento? Qual é o nível das conclusões às quais eu chego mediante esses pensamentos? Porque pensar é um diálogo. Para que você possa efetivamente pensar, dentro de si deve haver dois indivíduos, o diabinho e o anjinho. Então você produz um pensamento e aí vem aquele diabinho e começa a contestar a ele próprio. Ah, mas você já parou para pensar por esse outro lado aqui? Porque este argumento você está deixando passar. E você fala, é verdade, esse argumento eu estou deixando passar, mas você também não está vendo isso. E aí você mesmo vai se contrapondo com o fim de produzir um pensamento realmente bem acabado. Só que para isso você precisa da linguagem. Você precisa dos instrumentos que são oferecidos para a linguagem para que esse pensamento realmente saia da forma mais completa possível, explorando o seu máximo potencial. É por isso que a arte de pensar, a arte de bem pensar, está tão próxima do domínio da gramática. Então, não sei se você concorda comigo. Quanto melhores são suas ferramentas, quanto mais afiadas elas estão, quanto mais sofisticadas, diversas, quanto maior é o seu arsenal, maior vai ser a sua capacidade de produção. Então, quando nós falamos do estudo da gramática, nós estamos falando do estudo básico, é o passo 1, porque não se fala em retórica e não se fala em lógica sem que haja a presença da gramática. Então, nós estamos aqui para realmente construir esse fundamento, construir a fundação para o desenvolvimento aí das artes liberais. Por que o trivium faz parte das chamadas artes liberais, né? De onde surgiu isso de artes liberais? Olha, são chamadas artes liberais justamente porque elas têm o objetivo de libertar o pensamento do indivíduo. Como libertar? Libertar o pensamento da ignorância.
Nós, infelizmente, somos tolhidos pelas nossas próprias limitações físicas. Nós temos limitações físicas corporais, nós temos limitações físicas do nosso próprio cérebro, do nosso próprio pensamento. Nós lutamos contra isso o tempo inteiro, com o objetivo de desenvolver a máxima potencialidade possível. Mas isso dá trabalho. Então, a partir do momento em que o indivíduo se sente senhor de si, que o indivíduo consiga se impor sobre o mundo, a partir do momento em que ele se sinta assim e consiga se impor sobre o mundo, este indivíduo, sem dúvida, tem mais poder. Não só sobre si mesmo, porque ele consegue se compreender, ele consegue entender os próprios pensamentos, mas porque ele consegue comunicar estes pensamentos para o outro. E ele consegue entender os pensamentos do outro. Ele consegue entender não só os pensamentos do outro, que são verbalizados, né, pelo outro, evidentemente, como ele consegue entender as motivações, o que está ali por trás, desenvolvendo, portanto, uma verdadeira visão crítica. A linguagem é a carne do pensamento. Não existe como eu chegar a conclusões sofisticadas sem que eu tenha as ferramentas mínimas necessárias. Daí essa liberdade da escravidão, daí a importância das 7 artes liberais, mais especificamente aí do Trivium, essas 3 artes liberais. Para onde nós caminhamos com tudo isso, né? Para onde nós chegamos? Qual é o nosso objetivo final? Já que nós estamos aí polindo nosso pensamento, caminhando, para onde nós estamos indo? Estamos indo rumo à sabedoria. O indivíduo que pensa melhor é um indivíduo que caminha com muito mais retidão, ele caminha com muito mais firmeza, mais certeza rumo à sabedoria. É como se o entendimento da linguagem descortinasse para ele as possibilidades do mundo, mesmo porque a linguagem permite ao indivíduo o acesso à realidade. É por meio da linguagem que eu consigo traduzir a realidade para dentro da minha cabeça. Para não ficar num papo muito filosófico, para que você consiga se afinar, né, para que nós nos afinemos com relação ao que eu estou dizendo aqui, eu faço aqui um convite. Suponhamos que você esteja se sentindo um aperto no peito. Nossa, está sentindo um aperto no peito, estou me sentindo mal, mas não está doente, não é uma gripe, não é nada disso. Você está ali sentindo alguma coisa de caráter emocional. Dependendo do nome que você dá a isso, você vai conduzir de maneira completamente diferente a solução para aquele problema. Se você olha para dentro de si e pensa, nossa, eu estou me sentindo depressiva, a solução é uma. Se você olha para si e pensa, eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo ansiosa, são coisas diferentes. Se você olha para dentro de si e fala, não, eu estou me sentindo triste, olha, esse aperto é uma tristeza, ou não, esse aperto é um simples desânimo. Olha como a nomenclatura que você confere à sua sensação faz com que você tome medidas diferentes. Então, veja a importância de um bom domínio da linguagem. Isso tem direto impacto, isso impacta diretamente o seu próprio cotidiano. E digo mais, não só as palavras em si, como a colocação dessas palavras em estruturas. Por exemplo, uma coisa é dizer, eu estou triste. Outra coisa muito diferente é dizer, eu sou triste. A partir do momento em que eu escolho um verbo diferente para denotar aquilo que está perpassando por mim, né, aquilo que está dentro de mim, eu estou conferindo um sentido completamente distinto e, consequentemente, tomarei medidas completamente distintas dentro desse contexto. Então, o que nós podemos concluir aqui acerca dessa grande pergunta, né? Por que estudar gramática? Por que ter essa ferramenta basilar nas nossas mãos? Por que afiar essas ferramentas o tempo inteiro? E eu te digo, é um estudo eterno. A gramática precisa ser visitada e revisitada, pensada e repensada. Não há um único dia na minha vida, talvez um ou outro dia, mas na maior parte dos dias da minha vida, eu consulto a gramática. Eu realmente estou ali sempre revisitando, fazendo aí esse polimento, né? Porque polir a gramática é, enfim, polir a si mesmo. Então, dentro deste contexto, o que nós podemos dizer, né? O que vai advir a partir disso? O desenvolvimento de uma comunicação exemplar, dentro do que existe de melhor no padrão da língua. Então, a melhor comunicação, a comunicação mais exemplar vai ser apreendida por nós por meio da gramática normativa. O ajuste daquilo que de melhor já se produziu na literatura culta. Então, a partir do momento em que eu realmente detenho essa segurança com relação à gramática, eu olho para Camões, por exemplo, e eu já não acho que Camões é um extraterrestre. Eu já não acho que ele faz parte de outro mundo, que ele fala outra língua. Eu consigo criar uma ponte de conexão. E veja a importância disso.
Se eu consigo me conectar, ou pelo menos eu percebo a possibilidade de fazer essa conexão com os meus antepassados, com Machado de Assis, com o Camilo Castelo Branco, por exemplo, escritor português, com José de Alencar, Eça de Queiroz, com grandes nomes da nossa literatura, com Camões, por exemplo, com Bocage. Se eu consigo olhar para trás e vislumbrar essas pessoas como possíveis alvos do meu entendimento, eu consigo enxergar pelo menos essa possibilidade, eu estou certamente me conectando mais com as minhas próprias raízes culturais, com a minha própria identidade. Então, um ser humano que domina a sua própria língua, a sua língua nativa principalmente, um ser humano que entende seu idioma, é um ser humano com muito mais identidade cultural, é alguém que conhece melhor, que se sente íntimo de toda a bagagem literária e, consequentemente, porque a literatura é reflexo da história, de toda a história que o antecede. Então, é um indivíduo muito mais senhor de si, porque ele não está apenas no presente, ele consegue se conectar com tudo o que foi construído antes dele. Para nós fecharmos aí essa segunda pergunta, por que estudar gramática, eu trago aqui um pensamento de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, em sua língua ferina, ele tinha uns pensamentos muito ferinos. Ele diz o seguinte: quem escreve de maneira displicente, confessa com isso, antes de tudo, que ele mesmo não atribui grande valor a seus pensamentos. Pois apenas a partir da convicção da verdade e importância de nossos pensamentos, surge entusiasmo que é exigido para buscar sempre, com incansável perseverança, a expressão mais clara, mais bela e mais vigorosa. Eu acho isso de uma força, de uma potência. Quem escreve de maneira displicente confessa com isso, antes de tudo, que ele mesmo não atribui grande valor a seus pensamentos. Porque se a escrita é o mecanismo que eu tenho para representar os meus pensamentos e eu respeito os meus pensamentos efetivamente, bom, então eu tenho que me preocupar com o polimento dessa escrita, porque afinal de contas é a manifestação do meu pensamento, é a manifestação pública do meu pensamento e eu respeito meu pensamento. Uma das decorrências claras desse estudo, do domínio desse estudo, é a ascensão profissional. E é engraçado que isso acabou ficando por fim, né? Por que estudar gramática? Poderia ser o primeiro motivo, olha, porque é uma habilidade tão escassa, tão difícil de se encontrar hoje no mercado de trabalho, que é um grande diferencial hoje no mercado de trabalho. Mas eu deixei para falar por último, porque essa é apenas uma consequência, né? Tudo isso que nós dissemos antes, que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, que tem a ver com o desenvolvimento dos próprios pensamentos, o respeito pelos próprios pensamentos, isso, pelo menos na minha concepção, vem muito antes. Agora, não resta dúvida de que o que advém daí, qual é a consequência de todo esse trabalho, né? De toda essa linha fina, de todo esse refinamento de conhecimento. Certamente a ascensão pessoal, evidentemente, e, consequentemente, profissional também. Tudo isso que nós dissemos nos conduz à resposta das perguntas 3 e 4, que estão lá no seu material, na sua apostila. Quais são os objetivos do curso? De maneira muito clara, muito direta, pontual, desenvolver o estudo da gramática normativa da língua portuguesa, compreendendo por meio de análises textuais seu verdadeiro fim. Então, um bom leitor pode até pegar tudo isso só fazendo uma boa leitura. Só que sempre me perguntam isso, é até algo que vale a pena ser comentado aqui. Será que eu preciso estudar uma gramática? Será que eu preciso entender essa nomenclatura? Ou será que só de ser um bom leitor, um leitor atento às estruturas, eu consigo captar aquilo meio que por osmose, digamos assim? Olha, primeira constatação, o fato de a pessoa ler muito não significa necessariamente que ela consiga apreender aquelas estruturas e realmente usar aquelas estruturas no seu cotidiano. Por quê? Porque grande parte dos leitores, mesmo que sejam leitores assíduos, grande parte está preocupada apenas com a apreensão do conteúdo. Então, a pessoa está lendo algo para aprender aquele conteúdo, ela não está prestando atenção à forma, à maneira como aquela ideia foi comunicada. Pode ser que uma pessoa mais atenta consiga assimilar aquelas estruturas e copiar aquela dinâmica de estrutura meio que por osmose, digamos assim. Isso é possível? Olha, possível é. Mas eu gosto de fazer uma analogia neste caso, né? Para leitores que são entendedores, que são atentos às estruturas e que copiam aquelas estruturas, mas não sabem o que estão fazendo. Eles sabem como tem que fazer, eles sabem que aquilo é o certo, mas eles não sabem os porquês e muitas vezes aquilo acaba gerando dúvida. É como se a pessoa estivesse num quarto escuro
E ela tateasse tanto ali dentro daquele quarto, mas tanto, que ela soubesse onde estão as coisas. Olha, a cama tá aqui, eu sei que o guarda-roupa tá aqui, eu sei que a janela tá ali, o tapete tá aqui. Ela já tateou tanto ali no escuro que ela sabe onde estão as coisas. Mas isso não chega aos pés do entendimento de uma pessoa que acende a luz desse quarto. Uma pessoa que acende a luz desse quarto não sabe só o rumo de onde estão as coisas, ela sabe quais coisas são, quais são as cores dessas coisas, como elas estão dispostas, para onde ela pode levar. Será que essa cama cabe aqui? Será que eu posso colocá-la assim? Será que ela combina com esta? Porque agora você está vendo inclusive as cores. Então, muitos outros matizes acabam se descortinando a partir do momento que você acende essa luz. Essa é a grande diferença, a meu ver, de um leitor que pega as estruturas por osmose, mas não sabe explicar muito bem, ele não tem tanto domínio sobre elas, mas é um bom escritor, daquele leitor que realmente sabe o que está fazendo. Eu estou colocando esta vírgula aqui, porque ela está separando um vocativo. Estou colocando essas duas vírgulas porque elas estão separando um aposto explicativo. Este leitor é o leitor da luz acesa. Este é o estudioso de gramática. Ele não é só um leitor, mas ele também é um estudioso da sua própria língua. Quarta pergunta também, resposta muito pontual. Quais são os benefícios, quais benefícios nós podemos auferir a partir da conclusão do curso? Terminei este curso, que benefícios advieram para mim? Olha, melhora do raciocínio, a linguagem é a carne do pensamento. Sem dúvida, alguém que domine melhor a linguagem, raciocina melhor. Se não temos a menor dúvida, expressa melhor esse raciocínio também. Então, melhora do raciocínio, disciplina e permeabilidade da mente para o estudo. Afinal de contas, quando você abre um livro de matemática, ali não tem só número, tem muitas coisas que são explicadas por meio da linguagem verbal. Então, você vai perceber que o seu estudo de outras matérias vai ser facilitado pelo domínio da norma, pelo domínio consciente da gramática. Melhora do entendimento do que se lê e da capacidade de escrever, esse é autoexplicativo, não preciso nem comentar. Desenvolvimento da articulação entre as ideias, então alguém que domine aquelas estruturas consegue articular porque consegue pensar melhor, como nós bem dissemos. E a última consequência, não menos importante, apesar de que talvez menos importante diante do desenvolvimento pessoal, a ascensão profissional. Nossa quinta pergunta fundamental: o que são os dicionários? Como usá-los, quais são suas limitações e quais dicionários escolher? Olha, o que é um dicionário? É um livro que se dispõe a fazer o registro dos termos da língua, seus significados, seus casos de emprego. Como essas palavras são dispostas? São dispostas ali em ordem alfabética. Eu tenho certeza de que eu não estou contando nenhuma novidade a ninguém. A grande novidade aqui, talvez seja a primeira vez que você ouça isso, né? É que nem todas as palavras do idioma constam do dicionário. Então, muitas vezes as palavras existem, elas são legítimas, elas têm finalidade, elas são empregadas frequentemente e elas não estão presentes ali no dicionário. Porque o dicionário tem as suas limitações naturais. Porque todos os dias surgem novos vocábulos, todos os dias surgem novas necessidades dos usuários da língua. Quais são as palavras que surgem todos os dias aí de novidade, né? Palavras que trazem novidades linguísticas, novidadeiras do ponto de vista linguístico. São gírias, jargões profissionais, expressões idiomáticas, regionalismos. E muitas vezes essas mudanças se dão de forma tão rápida, porque as necessidades são cotidianas dos usuários, que é claro que não dá tempo de o dicionarista registrar isso no dicionário. Senão significa que a palavra esteja errada, ela só não teve registro ainda. Como funciona a dinâmica de um dicionário, né? Como se ele fosse assim, um cartório da língua. Os cartórios funcionam da seguinte forma: primeiro o ato existe, primeiro existe aquela volição, né? Aquela vontade de fazer uma certidão de casamento, por exemplo, de se casar. E aí só depois as pessoas se encaminham até o cartório e aquilo encontra um registro escrito, um registro formal. É exatamente a mesma coisa com os dicionários. Primeiro existe a volição dos indivíduos, a necessidade dos indivíduos com relação àquela palavra, depois aquela palavra vai se sedimentando no idioma, depois o dicionarista registra. Tanto é verdade que existe aí essa limitação natural, que no prefácio, é um prefácio que vale muito a pena ler, do prefácio do dicionário do Aurélio Buarque. Eu tenho o Aurélio físico, mas existe também a versão digital. Então, você compra, ela já vem a versão digital. É um dicionário pago esse. O Aurélio Buarque fala o seguinte no prefácio da sua terceira impressão. Ele diz assim: pretendeu-se fazer, olha isso, um dicionário médio
ou inframédio etimológico com razoável contingente vocabular, bem mais de 100 mil verbetes e subverbetes, atualizado dentro de seus limites. Atento não só à língua de escritores, muitos especialmente os modernos, mas sem desprezo, porque isso seria pueril, dos clássicos, senão também à língua dos jornalistas e revistas, do teatro, do rádio, televisão, ao falar do povo, aos linguajares diversos, regionais, jocosos, depreciativos, profissionais, giriescos. Ou seja, o próprio dicionarista Aurélio Buarque de Holanda reconhece que o seu próprio dicionário é médio ou inframédio, ou seja, ele tem um registro da metade ou de menos da metade das palavras que existem. E a prova disso, daqui a pouco nós vamos falar sobre o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, mas o Volpe registra na sua última versão 381 mil verbetes. O Volpe, nós vamos falar já sobre o que é o Volpe, mas já guarde esse número, registra 381 mil verbetes. O dicionário do Aurélio, por exemplo, registra pouco mais de 100, ele descreve, na verdade, bem mais de 100 mil verbetes e subverbetes, mas quer dizer, é uma discrepância muito grande, nós saímos de 100 mil para 381 mil verbetes ali registrados. Então, existe uma limitação natural ali dos dicionários, embora eles estejam, como um cartório, correndo ali atrás de fazer o devido registro. Quais são as fontes para os dicionaristas? Em que fonte os dicionaristas bebem para colher que palavras precisam ser registradas? Olha, letristas de sambas, de marchas, de canções. O próprio Aurélio fala isso na abertura do seu dicionário. Cronistas, porque os cronistas são muito modernos, eles são muito atentos ao que está acontecendo na realidade, a linguagem deles é mais acessível, então sempre entram palavras que antes eram mais giriescas, digamos assim. E os dicionaristas estão ali não para julgar se aquela palavra está boa ou não, mas para perceber a sedimentação daquela palavra dentro da linguagem. E aí ele coloca aquela palavra ali dentro do dicionário. Comentaristas políticos, comentaristas econômicos, jornais, jornalistas, noticiaristas, repórteres. Então, todas essas pessoas que utilizam a língua cotidianamente, que têm um certo domínio, um grau razoável de domínio, são fontes para que o dicionarista beba ali e consiga perceber quais palavras ele deve registrar. Os dicionários estão em constante expansão, tá? Constante expansão. Você vai perceber que muitas vezes você usa uma palavra. Essa palavra é perfeitamente legítima, ela consta de vários documentos formais, mas elas não estão dicionarizadas. Normal, os dicionários são naturalmente limitados. E quais dicionários eu sugiro que você use? Existem as versões impressas, aquelas versões pagas também, você pode comprar um dicionário pela internet, o do Aurélio, por exemplo, é pago. O Hawais, por exemplo, é pago. E existem os dicionários gratuitos, o Michaelis é gratuito, o Aulete é gratuito, o Priberan é gratuito, o dicionário da Porto Editora é gratuito e todos eles são excelentes. O dicionário Aurélio, por exemplo, tem algumas vantagens com relação a estes online que eu mencionei. Ele traz, por exemplo, a origem das palavras, traz algumas questões etimológicas, ele traz algumas questões de regência, qual preposição o verbo pede, qual preposição o nome pede. Eu estou feliz de fazer tal coisa, ou eu estou feliz em fazer tal coisa, ou eu estou feliz por fazer tal coisa. Então, essas questões regenciais muitas vezes são abordadas nesses dicionários mais completos, não são abordadas nos dicionários online. Mas estes dicionários que eu mencionei, Michaelis, Aulete, Priberan e Dicionário da Porto são muito bons e muito confiáveis. Por que eu digo isso? Às vezes a pessoa acha que ela necessariamente precisa ter um livrão, um dicionário em casa. Isso não é verdade. Ela tem excelentes fontes de consulta hoje na internet, está tudo certo. Próxima pergunta basilar. O que é a Academia Brasileira de Letras, a famosa ABL, e o que é o VOLPE, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa? Olha, a Academia Brasileira de Letras, por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas não sabem disso, acham que é uma instituição pública, mas ela é uma instituição privada, fundada ali em 1897 por grandes nomes, Machado de Assis, por exemplo, Olavo Bilac, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, todos esses fizeram parte ali da fundação do primeiro corpo da Academia Brasileira de Letras. Para que serve a Academia Brasileira de Letras? Olha, para cultivar a nossa língua portuguesa, promovendo eventos, promovendo premiações e cuidando do que nós chamamos de VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Já eu falo sobre ele. Curiosidades sobre a Academia Brasileira de Letras, babados da Academia Brasileira. Ela sempre é composta de 40 membros.
Então, sempre há 40 membros. Só entra esse 41º aí se alguém falecer. Então, se alguém falecer ou não quiser fazer mais parte da Academia Brasileira de Letras, então esse 41º que estava ali na portinha pronto para entrar, passa a fazer parte efetivamente ali do corpo da ABL. Mais curiosidades interessantes. A primeira mulher, que foi Raquel de Queiroz, só entrou na ABL em 1977, acredita? O negócio foi fundado em 1897, só em 1977 nós tivemos a primeira mulher, que foi Raquel de Queiroz, ali, a autora de O 15, uma das grandes obras dela. E uma das principais funções da ABL aqui para nós é coordenar a edição do VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O que é isso e como eu devo usar? Muito útil. O VOLP é muito útil. Assim, eu gostaria muito de que todas as pessoas, todos os brasileiros tivessem domínio do VOLP, porque ele esclarece uma série de coisas. O VOLP é uma espécie de dicionário, só que ele não traz o significado das palavras. Ele apenas faz o registro formal dessas palavras. Como a Academia Brasileira de Letras é composta das mais brilhantes mentes, ou pelo menos teoricamente, das mais brilhantes mentes no que diz respeito à língua portuguesa, elas fazem essa curadoria das palavras que têm razão de existir, digamos, e que merecem aquele registro formal. Disse a você agora há pouco que são 381 mil verbetes, é isso mesmo? Isso, 381 mil verbetes. E isso está em constante expansão, porque diferentes são as necessidades. Por exemplo, constantemente surgem de maneira oficial as palavras femininas. Se você for ao VOLP, por exemplo, você vai ver que lá constam as palavras coronela, sargenta, membra, que ali consta, por exemplo, generala. Todas essas palavras encontram registro formal, por incrível que pareça. Por isso que a minha sugestão, toda vez que você tiver um tipo de dúvida, será que essa palavra tem registro formal? Será que existe membra? Fulana é membra da comissão? Ou será que só existe a palavra masculina? É lá o VOLP que você faz para fazer esse devido registro, para fazer essa devida consulta acerca do registro formal da palavra. Mais uma palavra que entrou aí não tem muito tempo e que é abominada, né? As pessoas não gostam de jeito nenhum em Portugal. É o verbo parabenizar. Lá em Portugal só se usa dar os parabéns a alguém. O verbo parabenizar não é bem visto de jeito nenhum. E os brasileiros começaram a usar, surgiu ali a necessidade desse verbo. Ele é um verbo formado de maneira muito legítima ali por meio do sufixo izar, que é um sufixo formador de fato de verbos. Então veio a Academia Brasileira de Letras, se debruçou sobre aquela palavra, viu que é uma palavra perfeitamente capaz de existir do ponto de vista linguístico, porque ela se justifica, né, formada por derivação sufixal, é uma palavra necessária, não havia nada ali equivalente em termos de verbos, então foi registrada a palavra parabenizar. Então, o VOLP serve muito bem para isso. Por que ele é tão interessante? Eu vou colocar aí na tela, por exemplo, para você ver, uma palavra, se você fizer a consulta ao VOLP, você vai ver a palavra inexorável. E muitas vezes as pessoas pensam, será que é inexorável ou é inexorável a pronúncia? Será que a pronúncia é xerox ou é xerox? Não precisa mais morrer de dúvida por causa disso. Você vai consultar o VOLP. Se você for ao VOLP, dê uma olhada aí na tela, você vai ver que inexorável, embora seja uma palavra grafada com X, tem som de Z. Então, lê-se o X com som de Z. Não precisa ficar divagando a respeito disso. Já tem lá esse registro. Ele coloca para você, inexorável, entre parênteses Z. Porque ele sabe que é este o ponto de dúvida de quem está fazendo a consulta. Se você digitar lá xerox, por exemplo, será que é xerox ou xerox? Você vai ver, vou colocar aí na tela, que existem as duas possibilidades. Tanto existe o registro de xerox como de xerox, o que não é uma coisa incomum na língua portuguesa, tá? Você tem, por exemplo, autópsia e autopsia, as duas formas são registradas. Necrópsia e necropsia, as duas formas são registradas. Então, existem muitas palavras que têm essa dupla possibilidade aí de pronúncia e, eventualmente, até a dupla possibilidade de grafia. Por exemplo, no caso da palavra xerox, uma leva acento, a outra não leva acento. E o VOLP vai responder isso a você. Existem umas curiosidades interessantes. Por exemplo, mussarela. A palavra mussarela já se consolidou na língua portuguesa com 2 S's. É muito difícil você ir a uma pizzaria e abrir um cardápio e estar escrito mussarela de alguma forma que não seja com 2 S's. Mas o VOLP não registrou assim. O registro é mussarela com C cedilha.
Por incrível que pareça, como diz o povo da minha terra, por incresça que parível, o registro aí no Volpe é com C cedilha. Então você vê que o Volpe nem sempre acerta, né? Quer dizer, tá passando na hora de registrar mussarela com 2 S, porque é uma variante, né? Já que existe a dupla possibilidade de grafia, não haveria problema nenhum. Uma observação importante para nós finalizarmos este tópico, né, a respeito da ABL, do Volpe, é que é muito comum haver divergências no registro constante do Volpe e no registro constante do dicionário. Então, às vezes, você quer saber a respeito de uma palavra, por exemplo. Você vai ao Volpe, ela está registrada de um jeito, vai ao dicionário, está falando, por exemplo, que a classe gramatical dela é uma, porque o Volpe também indica a classe gramatical, coloca ADJ, significa adjetivo, ADV significa advérbio, substantivo, por exemplo, então tem lá SUBST, por exemplo, é um substantivo, ou só o S, agora eu não me lembro como que eles fazem esse registro. Mas quer dizer, eles indicam qual é a classe gramatical. Aí você vai olhar lá no dicionário e o dicionário está indicando que ela pertence a outra classe gramatical ou que ela se grafa de outra forma. Às vezes o dicionário registra a existência de uma palavra e o Volpe não registra e vice-versa. Como eu faço neste ponto, né? Como eu procedo? Olha, tenha a noção de que a língua é dinâmica e que assim como nós temos as nossas dúvidas e as nossas angústias no que diz respeito ao emprego das palavras, das estruturas, também tem essa angústia os grandes. Então, os membros da ABL, os dicionaristas, estão se digladiando ali, né? Estão digladiando constantemente com a própria língua portuguesa, com o intuito de sedimentá-la, de compreendê-la da melhor forma. Isso nem sempre é unânime, porque as cabeças são diferentes. Então, às vezes, a ABL vai chegar a uma conclusão com relação a uma palavra e o dicionarista X vai chegar a outra conclusão com relação àquela palavra. A minha sugestão para você é sempre pesquise. Pesquise nos dicionários, pesquise no Volpe. Porque se você tem o registro de uma palavra, por exemplo, no dicionário Michaelis, mas não tem no Aulete, não tem no Priberan e não tem o registro do Volpe, da Academia Brasileira de Letras. Bom, você tem um grande ali para dar sustentáculo à sua decisão de empregar aquele vocábulo. Então, seja essa pessoa crítica. Você não precisa ficar à mercê de tudo isso, se sentindo vítima de tudo isso. Não, você é um sujeito ativo no que diz respeito ali às pesquisas do seu próprio idioma. Conhecendo essas ferramentas, os dicionários, tanto digitais como físicos, e o Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a decisão final, no fim das contas, é sua. Próximo tópico fundamental aí das nossas notas introdutórias. O que é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e por que ele é tão importante? É bem verdade que o novo acordo não veio muito bem quisto assim pelas pessoas. As pessoas o viram com maus olhos, porque houve algumas mudanças ali que de fato são muito questionáveis. Mas a razão de existir do acordo ortográfico é muito boa. Para falar a verdade, tenta-se fazer uma unificação no que diz respeito ali às regras, né, ou pelo menos ao fundamento das regras e das palavras, ao registro léxico das palavras ali, há muito tempo dos países falantes de língua portuguesa, desde 1931. Então, desde 1931, foram feitas inúmeras tentativas de acordo ortográfico entre os países falantes de língua portuguesa, todos eles falharam miseravelmente. Uma ou outra coisa só subsistiram, mas a maioria ali falhou miseravelmente. Este último acordo, que por incrível que pareça, ele se tornou obrigatório a partir de 2016, mas este novo acordo começou a ser discutido entre os países em 1990. Então, olha o lapso temporal aí que existiu entre o começo das discussões a respeito do novo acordo e como ele iria acontecer, né? E o uso obrigatório aqui no Brasil. Começou a ser obrigatoriamente cobrado, inclusive em bancas de concurso, só a partir de 2016. Mas por que ele é tão importante? O próprio anexo 2 do novo acordo traz para nós essa importância. Ele diz o seguinte, já começa falando assim: a existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa, a lusitana e a brasileira, tem sido considerada como largamente prejudicial para a unidade intercontinental do português e para seu prestígio no mundo. Quer dizer, nós estávamos, em vez de usando a língua para nos unir, digamos assim, usando a língua para nos desunir.
Então, alguém defendia, por exemplo, uma tese aqui no Brasil empregando o português brasileiro, em total desacordo com o português lusitano. Chegava com essa tese lá a Portugal e encontrava uma série de barreiras, inclusive de ordem acadêmica. A nossa legislação, por exemplo, era uma legislação que nem sempre era perfeitamente compreendida ali, dada essa diferença de grafia em Portugal. Isso fora os outros países falantes de língua portuguesa, que são quais? Olha, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e mais tarde, ali em 2004, o Timor-Leste também passou a ser signatário do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Portanto, qual é o grande intuito nobre, né, do registro do novo acordo aí, com o objetivo de unificar? Realmente promover essa integralidade dos países falantes de língua portuguesa. Por que esses acordos falharam miseravelmente em tempos anteriores? Porque eles se negaram a respeitar as diferenças indissolúveis. Existem diferenças que são indissolúveis. Por exemplo, o acento gráfico, que é um resultado da maneira como se pronuncia essa palavra. Aqui no Brasil, nós dizemos uma palavra bebê, por exemplo. Nós dizemos bebê. Nós dizemos uma palavra demônio, por exemplo. Lá se diz demônio, bebê. Lá o acento é muito mais aberto. E isso se reflete, evidentemente, na grafia. Então, qual foi o grande trunfo deste novo acordo? Foi respeitar essas divergências. Então, algumas acentuações gráficas permaneceram diferentes. Por exemplo, você tem lá, se você olhar no Volpe, está lá registrado bebê e bebé. Está registrado, por exemplo, acadêmico e acadêmico. São ambas formas aceitas. Outra coisa, Portugal manteve as consoantes mudas. Então, carácter, por exemplo. A gente não escreve carácter aqui, nós não temos este C mudo, nós escrevemos caráter. Ou então lá em Portugal, facto e aqui fato. Então, essas são formas, ambas as formas passaram a coexistir. Estima-se, unificados 98% dos nossos verbetes. 2% dos nossos verbetes encontram aí essa dupla possibilidade de grafia. Mas o objetivo do acordo ortográfico não era resolver estes problemas que já foram sedimentados até agora, porque percebeu-se, desde 1931, que isso não aconteceria. O objetivo foi justamente acautelar o registro oficial de grafias futuras. Então, o objetivo do novo acordo é que a partir de agora não vire a casa da mãe Joana. Que a partir de agora a gente possa fazer esses registros de maneira única, seguindo as regras do novo acordo ortográfico. Este acordo trouxe mudanças substanciais, por exemplo, no que diz respeito ao emprego do hífen. Então, houve várias mudanças com relação ao emprego do hífen. Nós vamos estudar, acho que no final do curso, se eu não me engano, de acordo com o nosso cronograma, vamos falar a respeito da colocação do hífen. Ele trouxe mudanças, por exemplo, no que diz respeito ao trema. O trema caiu, não existe mais trema. Olha, isso inclusive foi uma perda muito triste para nós, porque ele era fundamental. Hoje, o que me impede de ler linguiça, por exemplo, pinguim, por exemplo, né? Então, pinguim, antigamente tinha esse U, né, pronunciado, marcado pelo trema, agora não tem mais. Então, nada me impede, a não ser o conhecimento da palavra de fato, né? Mas se eu desconheço a palavra, eu não tenho indicativo acerca de como lê-la. Outras mudanças também que aconteceram aí no novo acordo foram relativas à acentuação. Então, palavras, por exemplo, como ideia, cefaleia, colmeia, heróico, por exemplo, introito, esses oi e ei nas palavras paroxítonas perderam o acento. Detalhe, não foi em todas as palavras, tá? Só nas paroxítonas. Palavra, por exemplo, como papéis, como heróis, permaneceram acentuadas, porque elas não são paroxítonas, elas são oxítonas. O acento aparece na última sílaba, né, que é a sílaba tônica. Herói, a sílaba tônica é herói. Este acento permaneceu. Heróico, olha, a sílaba tônica é esse herói, não é o co, que é a última, percebeu? Então, este herói aí perdeu o seu acento. Foram, portanto, algumas mudanças interessantes. Também com relação às mudanças, é interessante que você consulte o Volpe, porque o Volpe agora registra as palavras já com as devidas mudanças. Por exemplo, a palavra pé de moleque, que já teve hífen, hoje ela não tem mais. Se você for ao Volpe digitar pé de moleque, você vai perceber a grafia oficial. Então, é uma boa fonte para que você não erre mais. Aliás, o Volpe é muito interessante porque é muito bacana consultar o Volpe. Eu consulto o Volpe umas 1000 vezes por dia, porque ele vai dar várias diretrizes. Uma diretriz que o Volpe mostra, por exemplo, são as palavras em desuso. Às vezes você pensa assim, gente, será que vós-me-se já existiu mesmo? O povo falava vós-me-se, vós-me-se. Aliás, será que era vós-me-se ou vós-me-se? Aí você vai lá, pesquisa no Volpe, você vai ver. Constam as duas palavras de lá. Tem vós-me-se, forma registrada, vós-me-se, forma registrada. Então, as próprias palavras em desuso estão lá também.
bacana pontuar isso, porque as palavras entram em desuso, tá? Existem palavras, por exemplo, se você pega um soneto de Camões, em algum momento lá eles falam, imos desbravar o mar. Imos, em vez de vamos. Esta forma imos, no presente do indicativo, que é sinônima de vamos, caiu em desuso. Olha só que interessante. Então, existem formas, algumas palavras realmente vão caindo em desuso com o passar do tempo. Uma palavra que parece estar passando por isso neste momento é a palavra história, né? Antigamente havia uma divisão muito clara de história para história. A história era algo inventado. Então, vou contar uma história e pega ali um conto de fadas, por exemplo. Hoje não. Se você for ao dicionário, dependendo do dicionário, ele vai te mostrar a preferência pela palavra história. Então, você digita história, ele mostra a preferência por história. Isso significa que eu não possa usar a palavra história? Significa que eu não possa usar a palavra vós-me-se, por exemplo? Claro que não, claro que não. Se essas palavras já existiram em algum momento, bom, elas podem ser usadas, não tem problema. Mas elas realmente caíram em desuso, claramente em desuso. Então você corre o risco, falando imos no lugar de vamos, de simplesmente não se fazer entender. Mas quer dizer, vale a pena fazer a pesquisa sempre. Nossa 8ª pergunta fundamental. Qual gramática, qual livro didático eu devo adquirir? Já que nós vamos fazer em um curso de gramática, quero fazer uma leitura complementar, embora a nossa apostila seja muito completa, mas é interessante que você tenha uma gramática aí para fazer eventuais consultas. E aí, qual gramática escolher? Porque quando você chegar à livraria, você vai ver que opções não faltam, né? Quando você acessar ali o site, você vai ver que opções não faltam. Então, qual é a melhor gramática? Aquela que, estando correta, tendo a teoria correta, vai ser aquela com que você mais se identifique. Essa é a verdade. Existem pessoas, por exemplo, que adoram a escrita do Segala, do Rocha Lima, porque o Domingos... são 2 dicas boas. Tá tudo na sua apostila, tá? Domingos Pascoal Segala e Rocha Lima. São 2 autores muito secos, muito limpos. Eles trazem a teoria, é isso aqui, pronto, acabou. O Celso Cunha também traz a teoria de forma extraordinariamente didática. Ele já entra um pouquinho mais em algumas polêmicas. Ele não é assim tão seco como são o Segala e o Rocha Lima. Já dá uma entradinha ali em polêmicas. E existem gramáticas que realmente gostam ali de se aprofundar nas polêmicas, que gostam de comentário, de lançar tendência, de falar não concordo com isso, fulano disse isso, mas eu não concordo, é assim, assim, assim. Então são debates mais profundos. Quais são eles? Professor Evanildo Bechara, tem uma gramática azulzinha que trabalha muito de maneira profunda. Professor Napoleão Mendes de Almeida. Professor Napoleão também sempre traz essas questões e traz essas críticas. Ele é um grande baluarte para nós, inclusive. Professora Amine Hawi, essa é realmente para quem já está no nível mais elevado, porque ela é muito, muito profunda. A gramática é imensa e ela é mais complexa, realmente, lá, depois de já ter lido todos esses que eu falei anteriormente, aí você parte para Amine Hawi. É um livro muito bom, inclusive. E, além das gramáticas, que estão todas no seu material, repito, qualquer dúvida é só consultar, existem alguns livros específicos a respeito de determinados temas. Por exemplo, terminei de ler tudo sobre vírgula, mas eu fiquei com algumas dúvidas, existem uns casos que não foram abordados. Olha, existe um livro específico do professor Celso Luft, que, aliás, cuja gramática eu indiquei agora há pouco, chamado A Vírgula. É um livrinho bem fininho até, é difícil encontrar esse livro, né, mesmo na internet, mas é um livro extraordinário, porque ele mata algumas questões de vírgula que não costumam ser comentadas nas gramáticas. Manual de Redação Jurídica do professor José Maria da Costa debruça-se sobre as dificuldades do profissional do direito. Então, se você é profissional do direito, eu sugiro fortemente, mas assim, muito fortemente, que você tenha o Manual de Redação Jurídica do professor José Maria da Costa, nosso grande professor José Maria da Costa, exímio, analítico, ele é muito analista e ele compara também as visões de vários gramáticos. É um livro que vale muito a pena ter. Acho que compensa que todos tenham, mas os profissionais do direito realmente precisam correr agora para a livraria e comprar, porque ele é ótimo. Mais livros interessantes para se ter. Olha, o Dicionário de Questões Vernáculas, do professor Napoleão Mendes de Almeida. O que o professor Napoleão faz ali? Ele vai enfrentar dificuldades do dia a dia. Por exemplo, que raiz é subjuntivo? Meu Deus, o que é subjuntivo? Mesmo esqueci. Aí você vai lá no Dicionário de Questões Vernáculas e ele vai te dar uma explicação, assim, profundíssima sobre o subjuntivo. Você fica na dúvida, será que é a domicílio ou será que é em domicílio? Tá vendo? São dúvidas muito pontuais. Ele vai lá, Dicionário de Questões Vernáculas, e explica se é a domicílio, se é em domicílio, por quê? Então, entrega em domicílio, não entrega a domicílio. É uma entrega que acontece em algum lugar, né? No domicílio de alguém.
O dicionário de dificuldades da língua portuguesa do professor Segala, ele também enfrenta essas dificuldades pontuais do cotidiano, mas ele é menos profundo, tanto é que é um livro mais didático, inclusive. Ele é menos profundo que o professor Napoleão Mendes de Almeida e mata muitos problemas, muitas dúvidas do dia a dia. Tipo, será que é a princípio ou será que é em princípio? Será que tal expressão está correta ao encontro de ou de encontro a? Você vai lá no dicionário de dificuldades do Segala que ele responde de maneira muito fácil. Não Tropece na Língua, de Maria Tereza Piacentini, excelente, linguagem muito fácil, muito acessível. É um livro que em todo o sebo, inclusive, tem, porque é um livro adotado por algumas escolas, então, volta e meia, ele chega em abundância, assim, aos sebos, e é excelente, é um livrão grande, assim, com muitas dúvidas do cotidiano. E um livro interessante para indicar aqui é A Gramática, chama A Gramática, esse é o nome do livro, A Gramática, do professor Fernando Pestana. Professor Fernando Pestana, que é carioca, mora em Lisboa, mora em Portugal, e é um menino muito novo, inclusive, acho que ele não tem nem 40 anos. Então a linguagem dele é muito acessível, muito fácil. Ele conversa com você como se estivesse, assim, num bar, como se ele estivesse conversando com você num bar, te ensinando a gramática normativa. Embora seja uma gramática para concursos públicos, né? Tá lá escrito, gramática para concursos públicos. Ela é, na verdade, para todo mundo, porque a maneira como ela explica é tão didática, a gramática é tão acessível, tão palatável, que vale a pena que todos a tenham, é muito boa. Dicionários de regência. Nossa, esses aqui são muito importantes. Você já deve ter tido essa dúvida. Olha, é chegar em algum lugar ou é chegar a algum lugar? Como eu disse agora há pouco, é feliz de fazer ou é feliz por fazer alguma coisa? Estas dúvidas de qual é a preposição compatível são chamadas dúvidas de regência. Dúvidas de regência, com relação a qual preposição usar. Existem livros específicos para isso, que são chamados de dicionários de regência. E eu digo mais. Existe dicionário de regência verbal, qual preposição o verbo pede. E existe dicionário de regência nominal, qual preposição o advérbio pede, o adjetivo pede, o substantivo pede. Minha sugestão, mas eu sou suspeita, tenha os dois. Quais são os melhores de regência verbal? Do professor Celso Luft, dificílimo de achar, já vou te bater numa real já, porque é verdade, mas se você achar, compre assim, ó, você agarra aquilo loucamente, porque ele é muito bom. E dicionário de regência do professor Francisco Fernandes, um da capinha rosinha, excelente, também muito tradicional. Dicionário de regência nominal é um pouco mais fácil de achar, mas ainda assim é meio difícil, então já comece sua pesquisa hoje já, talvez até o fim do curso você ache, ai meu Deus, que coisa desesperançosa. Do professor Celso Luft também, de regência nominal. Muito bons os livros, eles matam muitas dúvidas. Livros de como escrever bem, para quem é copywriter aqui que esteja nos assistindo, é fundamental que você tenha esse livro, tá? Sobre técnicas de boa escrita. É um livro denso, profundo, mas muito bom. É de ler devagarzinho, não é de sentar e ler tudo, não. Chama-se Comunicação em Prosa Moderna, do professor Otton Garcia. É um da capa preta com escrita vermelha, muito bom ali para técnicas de boa redação. Então, esses são os livros. Qual eu sugiro, né, tá, Lara? Você apresentou esse tanto, qual você sugere? Eu sugiro aquele de que você mais gostar. Pegou o livro, se identificou com a linguagem, então é esse, tá? Agora, para você que está começando, nossa, quero começar, é o meu passo 1. Comprei este curso e quero comprar uma gramática. Rocha Lima e Segala. Com esse você não tem erro, para esse aí não vai haver nenhuma dificuldade, vai dar tudo certo. Nossa última pergunta fundamental. O que é a nomenclatura gramatical brasileira, a famosa NGB? Olha, se você se perguntar como se divide, como é a morfologia, como é a subdivisão dentro da gramática, aí você vai saber, são 10 classes gramaticais. Dentro da análise sintática existem as coordenadas, as orações coordenadas, as orações subordinadas. As coordenadas podem ser de 5 tipos: oração coordenada sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. Então, todas essas subdivisões foram feitas pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. E qual é a importância da NGB na história do nosso idioma? Ela é grande. Até a metade do século XX, mais ou menos, era muito caótica a divisão das conceituações, a classificação dos fatos linguísticos. Então, havia alguns autores que classificavam sujeitos em 8 tipos. Estou inventando aqui, tá? Não sei se era exatamente isso. E outros autores classificavam em 3 tipos. Havia alguns autores que viam 10 tipos de aposto, outros autores viam 3 tipos de aposto, por exemplo. Então, era muito badernado o negócio, era difícil de se estudar, porque nós não tínhamos um padrão. Percebendo isso, o ministro, em 1957,
o ministro da Cultura e da Educação, Clóvis Salgado, decidiu convocar os professores do Colégio Pedro II para fazer o que ele chamou de anteprojeto de simplificação da nomenclatura gramatical brasileira, que nada mais é do que um projeto que realmente confere os nomes que têm que ser dados às classificações dos fatos linguísticos dentro da norma padrão. Então, o objetivo era organizar a casa, né? Tem até um livro muito bom para quem realmente, aqui já é falando agora com quem já está num nível mais aprofundado de estudo de gramática. Há um livro excepcional da professora Amine Hawi, é difícil encontrar também, mas acha, que chama Da Necessidade de uma Gramática Padrão da Língua Portuguesa. Ali ela aborda muito isso, sobre como é ruim, assim, para os próprios estudiosos e para os próprios falantes que haja tantas divergências. Enfim, o ministro Clóvis Salgado, junto a esses professores aí, criaram esse anteprojeto de simplificação. O próprio ministro disse à época algo que vale a pena ser dito. Ele falou assim, olha, um dos empecilhos maiores, se não o maior, à eficiência do emprego da língua portuguesa reside na complexidade e falta de padronização da nomenclatura gramatical em seus usos nas escolas e na literatura didática. E foi com este anteprojeto que, no ano de 1959, saiu a portaria de número 36. E essa portaria, embora assim não seja uma lei, algo constitucional, digamos assim, mas essa portaria se tornou tradicionalmente, ela foi tradicionalmente adotada, o conteúdo dela foi tradicionalmente adotado no Brasil inteiro. Então, se tornou praticamente algo legislativo, digamos assim, que todas as escolas sigam, que todos os vestibulares sigam, adotem a nomenclatura gramatical brasileira e as divisões, as classificações ali presentes. Foi algo realmente muito importante. Mas o que eu quero dizer isso não resolveu os nossos problemas, porque ainda existem multiplicidades de interpretações. Mesmo que os autores se atenham a essas nomenclaturas, existem determinados adendos, determinados comentários a mais, digamos, dentro dos livros, que fogem dessa NGB. Então, isso não acabou. O que, de certa forma, é de se esperar, porque a língua é uma ciência humana, né? Então, a língua reflete os nossos anseios, e os nossos anseios nem sempre são tão organizados, digamos assim. Neste curso, nosso objetivo não é trabalhar com essa multiplicidade de possibilidades de interpretação. Então, você vai ver um autor, por exemplo, que vai falar que algo é uma locução prepositiva, perto de, por exemplo. Outro autor vai falar, não, nesse caso é um advérbio que está pedindo um complemento nominal, perto de encontrar a resposta, por exemplo, esse de encontrar a resposta é um complemento nominal. Outro vai falar, não, perto de é uma locução prepositiva e a oração que aparece depois está reduzida de infinitivo. Então, estas nomenclaturas técnicas, essas briguinhas, digamos assim, gramaticais, não são o objetivo do nosso curso. Meu objetivo aqui é facilitar a sua vida, não é dificultar a sua vida. Feitas essas considerações iniciais, trazendo aí todas esses conceitos que são tão fundamentais para que nós nos posicionemos no que diz respeito ao entendimento da nossa língua, agora sim nós vamos passar ao nosso estudo de língua portuguesa. Nós vamos entrar agora nas classes gramaticais. São 10 classes gramaticais, como eu falei para você. Na nossa primeira aula, que foi só uma aula introdutória, na nossa primeira aula nós vamos falar sobre substantivos. Encontro você lá. Você acabou de assistir uma aula do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo. Se você gostou do conteúdo e quer seguir estudando conosco, preste atenção. Somente nesta página você tem acesso a um cupom que concede imediatamente 20% de desconto. Essa é uma condição exclusiva para você, que demonstrou interesse em nosso conteúdo e assistiu a aula até o final. Assinando pelo link desta página, você garante o plano anual do Núcleo de Formação. São mais de 50 cursos ministrados por grandes professores da Brasil Paralelo, com material de estudos complementar feito pela nossa equipe. Você também recebe acesso completo aos originais BP, incluindo mais de 300 horas de entrevistas que fizemos para os nossos documentários. É importante dizermos que a Brasil Paralelo não recebe e nunca receberá dinheiro público. Somos uma mídia independente que conta com o financiamento de nossos membros assinantes. Se você quer ver mudanças na educação brasileira, só há um jeito: agir por conta própria e estudar de forma independente. Faça parte agora mesmo desse projeto. Torne-se membro do Núcleo de Formação. Nós contamos com você e até breve.